Olá! Esse programa Diálogos no Espaço Democrático vai tratar hoje de um líder humanista histórico, o alemão Konrad Adenauer. O tema é Konrad Adenauer e a democracia cristã, raízes da União Europeia. É uma biografia para ser lembrada nesse momento em que nos aproximamos finalmente, não é, da consolidação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Vamos ouvir e, em seguida, conversar com José Mário Brasiliense Carneiro, bacharel em Direito pela USP e doutor em Administração Pública pela FGV. Ele é fundador e presidente da Oficina Municipal, Escola de Cidadania e Gestão Pública. Entre 1992 e 2002, foi coordenador de projetos da Fundação Konrad Adenauer, em São Paulo. Participam comigo desse diálogo dois consultores do Espaço Democrático: o ambientalista, médico e ex-deputado federal Eduardo Jorge e o cientista político Rogério Schmitz. Também o cientista político Rubens Figueiredo enviou uma pergunta ao José Mário. Este diálogo está sendo acompanhado online da sede da Fundação Espaço Democrático pelos outros consultores e colaboradores que se reúnem semanalmente para palestras e debates dos mais variados temas nacionais e internacionais. Obrigado a todos aí pela participação. José Mário, grato por atender ao nosso convite. Seja bem-vindo ao Espaço Democrático. Eu que agradeço, Sérgio, essa oportunidade. É uma honra, é um privilégio estar com colegas, um grupo tão seleto. E agradeço a você por toda a coordenação, agradeço ao Rogério e ao Eduardo Jorge, com quem a gente vai estabelecer um diálogo. Rubens Figueiredo, querido amigo, parceiro, com tantas atividades, ele se dedicou muito à produção de textos e livros para a Fundação Adenauer. Eu me sinto bastante em casa aqui, nesse diálogo com vocês. É um momento muito oportuno mesmo de resgatar a história do Konrad Adenauer, que é tido como um dos pais da União Europeia, ao lado do Robert Schuman e do Alcide de Gasperi. Eu vou falar um pouquinho desse trio muito importante do pós-guerra. E foi oportuno, acho que meio sem querer, é, quando eu fui fazer uma revisão da bibliografia, inclusive acessando o site da Fundação Adenauer na Alemanha, descobri que esse ano a gente celebra 150 anos do nascimento de Konrad Adenauer, 1876, 2026. Então, nada mais oportuno do que resgatar a vida, a história desse estadista. Montei alguns slides aqui, pude revisitar muita coisa e vou seguir mais ou menos o percurso da própria história do Adenauer, que começou sua carreira na política local, foi vereador, vice-prefeito, prefeito. Depois, antes de galgar o posto de chanceler da Alemanha, que fez a reconstrução da Alemanha no pós-guerra, e foi também o presidente da Assembleia Constituinte Alemã, que fez a Lei Fundamental de 1949. Eu vou falar dessa lei também, né, que é uma lei muito importante, coloca a dignidade da pessoa humana em relevo. Então, a gente vai seguir um pouco a história do Adenauer, e no finalzinho, Sérgio, a seu pedido, vamos falar um pouquinho do Franco Montoro, que tem uma trajetória muito parecida com a Adenauer, também começou a vida política como vereador em São Paulo. É um tema razoavelmente distante de nós aqui, a Alemanha, pelo fato do próprio idioma, né, da dificuldade com o idioma alemão, mas eu vou começar chamando a atenção para esses 150 anos do Adenauer. Hoje, quando a gente entra no site da Fundação Adenauer, lá em Berlim, a gente encontra exatamente uma imagem do Adenauer e três frases que a Fundação Adenauer elegeu ou moldou para definir a figura do Adenauer. Eu vou ler aqui porque vale a pena isso como um pano de fundo da nossa conversa de hoje. Primeira afirmação: a democracia garante instituições estáveis e o Estado de Direito. A democracia garante instituições estáveis e o Estado de Direito. É um pressuposto. Segunda afirmação: moldar a Europa é a força motriz para a compreensão e a parceria em prol da paz e da liberdade. Nesse contexto, a gente sabe bem da guerra na Europa, Ucrânia e Rússia. E o terceiro: a economia social de mercado é a base para garantir a prosperidade de forma responsável. Essas ideias estavam colocadas por Adenauer já lá na década de 50. Era um visionário, né, um homem com porte de estadista, e, como eu disse, começa a sua carreira em nível local. Ele era de uma família modesta, nascido em Colônia, a cidade querida do Adenauer,
E nasceu, então, numa família, um contexto católico, e foi muito influenciado, pelo espírito liberal da Renânia. A Renânia é aquela região da Alemanha, fronteira com a França, e a tradição democrática, federalista, que vinha do Partido de Centro Renano, do qual ele fazia parte, antes de ser um dos fundadores da União Democrata Cristã. Esse era o ambiente político do Konrad Adenauer. É interessante porque ele já nasceu com uma visão, uma perspectiva muito internacional da política, em função dessa fronteira com a França, e uma visão da Europa, da Alemanha e da Europa Unida já no início do século XX. Ah, ele foi vice-prefeito durante a Primeira Guerra Mundial, então ele participou de dois momentos históricos da Alemanha: a reconstrução de Colônia, atingida pela Primeira Guerra Mundial, e depois, de 45, a reconstrução da Alemanha como um todo, depois da Segunda Guerra Mundial. E ele ficou encarregado, foi o vereador mais votado no sistema parlamentarista, assumiu a função de vice-prefeito. Ele cuidava da segurança alimentar da cidade durante a guerra. Ele era um cara muito prático, muito executivo, e a carreira política dele começa nesse contexto precário, Primeira Guerra de 14 a 18. Em 2016 ele perde a primeira esposa, a Emma, depois sofre um acidente de carro. Foi uma fase dura, muito crítica para a vida dele. Ele jovem político, mas seguiu, e durante a República de Weimar, entre 18 e 33, ele se destacou como uma das maiores lideranças políticas da Renânia e da Alemanha como um todo, né? Assumiu a prefeitura de Colônia. Era um cara com uma visão muito clara do desenvolvimento local e regional, e a política e a forma de entender a política do Adenauer sempre se conservou muito ligada à política local e regional. Quando o nacionalsocialismo emplaca, ele era prefeito de Colônia, se recusou a receber o Adolf Hitler como chanceler. Imagina um prefeito se recusar a receber o chanceler recém-eleito, e negou a permissão de que se hasteasse a bandeira com a suástica em Colônia. Obviamente foi destituído, foram cassados os mandatos de todos os prefeitos, dele inclusive. Ele se exilou de início no mosteiro beneditino em Maria Laach, se escondeu, e depois viveu numa situação sempre de vigilância da Gestapo. Ele nunca chegou a ser preso ou chegou a um limite de tortura ou de uma ameaça de ser levado ao campo de concentração, mas ele viveu uma tensão durante todo o período do nacionalsocialismo como um resistente, né? Aqui eu trago uma foto de Colônia e Berlim. É famosa a situação da Catedral de Colônia, que sobrevive aos bombardeios em 45, no final da guerra. Berlim, o Reichstag completamente destruído. Então foi uma decadência. A Segunda Guerra Mundial foi uma decadência econômica, política, moral. Parecia o fim da história da Alemanha. E aí Adenauer ressurge logo depois da Segunda Guerra, com um primeiro movimento político que foi a fundação do Partido da União Democrata Cristã. Partido do Adenauer, do Helmut Kohl, da Angela Merkel, enfim. E esse Partido da União Democrata Cristã foi uma fusão, uma unidade do Partido de Centro Alemão, que era o partido do Adenauer, uma orientação católica, Partido Popular da Bavária, os partidos burgueses protestantes da República de Weimar, Partido Nacional Popular Alemão. Enfim, eram três, quatro, cinco partidos que se reuniram num ato até milagroso, protestantes e católicos formando a União Democrata Cristã. E a partir daí o Adenauer passa a militar pela CDU, foi um dos presidentes da CDU no início, e fez toda a sua carreira ligado ao Partido de Orientação Democrata Cristã, e depois vai se aproximar das lideranças democrata-cristãs da Itália e da França. Vou falar um pouquinho mais adiante. E o Adenauer dizia que, vou ler aqui entre aspas: dada a situação da Alemanha naquela época, precisávamos de um grande partido que abrangesse igualmente cristãos protestantes e católicos. Ele escreveu isso nas memórias. Ele acreditava que era necessário um partido com perfil ético, que desse uma
uma luz, uma possibilidade de transcendência ao materialismo, ao abandono do cristianismo, enfim, e a tirania nacional socialista que foi realmente trágico para o país, né? É, Adenauer e a democracia cristã, obviamente, tiveram um papel de resistência também à frente comunista que se instalou na Europa e na Alemanha. Quatro estados alemães foram submetidos às forças do Partido Comunista Russo. E a Alemanha espremida entre os aliados e o comunismo. E o Partido Democrata Cristão, da União Democrata Cristã, era um foco de resistência, de reflexão e de formulação de ideias para uma Europa de paz, uma Europa de reconstituição. O Rubens Recupero, em 2024, fez uma palestra aqui na PUC de São Paulo para falar do Franco Montoro, e ele dizia exatamente do naufrágio do nazismo, e isso deu uma certa condição para a hegemonia do Partido Democrata Cristão, não só na Alemanha, mas também na Itália e na França. E a habilidade que essas lideranças conseguiram foi de reunir liberais, leigos, republicanos, conservadores num partido de centro, com uma densidade programática. Adenauer, já como membro da CDU, foi o presidente da Assembleia Constituinte, né? A gente brinca um pouquinho, ele teve o papel do Ulisses Guimarães na Alemanha e reescreveu a Constituição Alemã. Imaginem vocês o que é, né, assumir a chancelaria da Alemanha nessa fase. E, obviamente, a Lei Fundamental de 49 foi o que deu a sustentação para o governo de Franco Montoro. Eu vou fazer esse ato falho algumas vezes aqui, mas o Konrad Adenauer, ele assina a Constituição de 49, que foi colocada como uma lei fundamental, provisória, porque ela previa num dos artigos o que aconteceria no momento de uma unificação alemã, os quatro estados que tinham ficado do lado comunista, se eles aceitariam ou não a lei fundamental como Constituição. Aqui eu trago uma frase do Franco Montoro, num seminário que a gente realizou lá em 99, na São Francisco, na época que eu era coordenador de projetos da Fundação, a gente fez um seminário sobre os 50 anos da lei fundamental. Abro aspas aqui para o Montoro, que disse o seguinte: talvez a maior contribuição da Alemanha que a Alemanha tenha dado à luta pela democracia e os direitos humanos esteja no artigo 1º da Lei Fundamental, que inicia com as seguintes palavras: a dignidade da pessoa humana é inviolável. Montoro repetia muito essa frase e ele adotou para a própria posição política dele, né, a dignidade da pessoa como um norte de toda ação política. Montoro falava, sempre que eu ia tomar uma decisão como governador, eu pensava nos mais pobres, nos impactos na dignidade das pessoas, especialmente os mais pobres. O artigo 1º fala não só da dignidade, mas ele reconhece os direitos humanos como base, o fundamento da comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. A lei de 49 na Alemanha praticamente abraça toda a declaração dos direitos humanos que era de 48, como foi acontecer com a nossa Constituição de 88, 40 anos depois, a gente também abraça a Declaração dos Direitos Humanos como um fundamento para a ação política, especialmente do ponto de vista católico. Eu destaquei mais dois artigos da Lei Fundamental, um que é o artigo 23, que fala do princípio da subsidiariedade. Aquele princípio que diz que tudo que puder ser feito por uma esfera de governo menor ou inferior, o município, a região, o estado, não deve ser assumido por uma esfera superior. Esse princípio surge na encíclica Quadragésimo Ano, de 1931, do Papa Pio XI, e ele orientou o desenho da Federação Alemã. Eu vou mostrar um gráfico em seguida. A Federação Alemã tem 8 níveis de governo. São estratos, né? Não é uma federação centralizada como a nossa. E aqui o princípio da subsidiariedade está nominalmente descrito no artigo 23, que fala inclusive da perspectiva de abertura, de abrir mão de parte da soberania alemã em favor da União Europeia. Eles já pensavam na Europa Unida em 1949, era um projeto político da democracia cristã, que foi se realizar lá na frente. Assim como a Alemanha unificada, levou 40 anos para a queda do Muro de Berlim em 89, mas tudo isso já estava concebido.
O Adenauer falou: a gente teve que ceder, não tinha como não ceder às forças aliadas e às forças comunistas, mas eles projetavam a unidade da Alemanha, a unidade da, da, da Europa como um todo. E um dos princípios também, um dos artigos importantes é o artigo 28, que coloca um princípio que chama Gemeindeselbstverwaltung, autonomia dos municípios. Até para evitar o totalitarismo do poder, o poder concentrado em nível federal, os municípios e os estados federados na Alemanha são muito autônomos. Eles têm, inclusive do ponto de vista tributário e financeiro. Os municípios, em regra, quando a gente viaja para a Alemanha, a gente escuta que um terço do bolo tributário da Alemanha fica em nível federal, um terço nos estados e um terço nos municípios. E os municípios têm que ter uma autonomia de pelo menos dois terços de recursos próprios, com impostos e taxas, para não depender de transferências do Estado e da União. E tudo isso está consagrado no artigo 28. Eu vou mostrar em seguida aqui um gráfico da Alemanha, vocês devem ter aí a pirâmide da Federação Alemã, começa lá com a União, o Bund, né? Aí são três estados federados e três cidades-estado, cidades que têm um status de estado federado, tem ICMS, tem Assembleia Legislativa, Bremen, Hamburgo e Berlim. E os distritos de Berlim, as subprefeituras de Berlim, inclusive, os subprefeitos são eleitos diretamente. Depois eles têm um nível que são regiões de governo que congregam estados federados. Hoje em dia a gente está falando de consórcios interestaduais, aí consórcios do Centro-Oeste ou do Nordeste. A Alemanha tem esse nível. Depois tem os Landkreis, que são os governos regionais entre o governo estadual e o governo municipal. Todas as cidades com menos de 100 mil habitantes fazem parte de um governo regional, que são os Landkreis, que correspondem um pouco ao condado dos Estados Unidos. Era a região que o conde, que o feudo, com uma viagem a cavalo abrangia. Tem uma ligação com a política que foi se constituindo já na Idade Média. Depois as associações de municípios, que se aproximam dos nossos consórcios intermunicipais, e nada mais, nada menos que 12 mil cidades no país do estado do Mato Grosso do Sul, 12 mil municípios e aproximadamente 80 cidades livres, com mais de 100 mil habitantes. A Alemanha é um país de muitas pequenas cidades, parece um pouco o Brasil. 80% das cidades no Brasil têm até 50 mil habitantes. A Alemanha também são redes de cidades regionais, é um sistema federativo exemplar, a gente adota muito essa visão aqui na oficina municipal. Feita essa introdução sobre Adenauer prefeito, Adenauer CDU, Adenauer e a lei fundamental, vamos olhar um pouquinho para a grande era Adenauer, que vai de 49 a 63. Ele foi eleito em 49 como o primeiro conselho, né, o primeiro governo alemão, e depois eleito como chanceler, sistema parlamentarista. Aqui. É, e aí governa de 49 a 63 e inicia o seu mandato com 73 anos, já um senhor com um vigor enorme, com uma inteligência, uma lucidez, uma sabedoria e toda a experiência de prefeito, de deputado regional da região da Renânia. Ele acumulou a função de ministro das Relações Exteriores entre 51 e 55, para cuidar exatamente do desafio do restabelecimento da paz e das relações europeias. Foi reeleito com 77 em 53, em 57, em 61, terminou o mandato em 63, queria se candidatar novamente e os correligionários não permitiram. Veio a falecer em 67, já com 91 anos, uma lucidez, uma figura realmente encantadora. E quais foram os marcos da política do Adenauer, da era Adenauer? Primeiro, uma política que as pessoas não aceitavam muito, era controversa, polêmica de reintegração ocidental através da própria integração europeia. Segundo, a amizade com a França. E vou contar um caso aqui, que na inauguração da Sala Konrad Adenauer aqui na oficina municipal, a gente é uma escola de cidadania e gestão pública, e a nossa sala chama Konrad Adenauer. Na inauguração, o diretor da Fundação Adenauer, Felix Dehn, na época, contou uma história que o Adenauer, um belo dia, sai de madrugada
já chanceler com seu Mercedes-Benz preto, seu motorista, escondido para ir visitar o De Gaulle na casa de campo do De Gaulle. Se ele fosse pego pelos alemães, ia ser acusado de tradutor, traidor. Se fosse pego pelos franceses, podia correr o risco de morrer. E foi para a casa do De Gaulle e o Félix contou que a esposa do De Gaulle falou assim: esse alemão vem jantar aqui, vem aqui, vai comer o que tiver na mesa. Tipo, não vai ter nada de especial, nenhuma honraria. E ele, enfim, a fronteira ali com a França e a amizade com a França foi fundamental. A Constituição da NATO, né, e a parceria em segurança com os Estados Unidos. O modelo da economia social de mercado, que eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente, que foi o que garantiu o crescimento econômico na situação de crise, é uma visão subsidiária da economia também, fundada em cooperativas, nos bancos de poupança estaduais, que fomentavam o investimento nas pequenas e médias empresas, e a reconciliação e reparação, obviamente, com Israel e judaísmo. Uma agenda altamente exigente e complexa que o Adenauer foi conduzindo nos seus 4 mandatos. E como eu disse, lá já na lei de 49 estava previsto uma reunificação em algum momento. Eles tiveram a delicadeza de deixar 2 artigos que abriam a possibilidade de integração dos estados do leste. O artigo 23, que dizia que os estados da DDR ou RDA aderiam e podiam aderir à lei fundamental, ou o artigo 146 falava de uma nova constituinte para fazer uma nova constituição com todos os estados. Em 89 cai o Muro de Berlim, em 90 se opta pelo caminho da adesão, o que é muito bonito, porque a Constituição alemã continua com o mesmo nome, Lei Fundamental Alemã, e ela continua marcando a história da divisão e da reunificação. Não houve uma Assembleia Constituinte em 1990 para redigir uma nova Constituição, então é a mesma Constituição que é a base. O que moveu o Adenauer e a democracia cristã naquele momento? Será que foi só uma reação de medo a inimigo do comunismo, ou de medo do resquício dos franceses, dos norte-americanos, dos aliados? Ou o que moveu foi uma ação solidária com o mais próximo, amor ao próximo, e mesmo a reconciliação com o inimigo, que é um texto bíblico, de Mateus 5:44. Na nossa leitura, dentro da tradição democrata cristã, é o eco político do Evangelho. Adenauer expressou politicamente um valor evangélico, que é o amor aos inimigos. E a reconciliação e a paz com a França, com a Itália, com a Holanda, com os Estados Unidos, etc. E não por acaso, aqui tem uma foto do Adenauer, do De Gasperi e do Schuman. 3 líderes democratas cristãos convergem nesse mesmo sentido. E o projeto político da União Europeia foi feito exatamente por essas 3 grandes figuras: o Adenauer, chanceler de 49 a 63, o De Gasperi, primeiro-ministro lá na Itália, de 45 a 53, um tempo mais curto, e o Robert Schuman também, que foi primeiro-ministro de 47 a 48 e depois ministro das Relações Exteriores. Esses 3 senhores consagraram a paz europeia e a União Europeia, são tidos como os pais da União Europeia. Começou com um projeto modesto, que era a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, uma ideia do Schuman, francês. Falar, vamos começar com negócios, com a economia. Vamos fazer uma autoridade franco-alemã que vai cuidar do aço e do carvão para a energia, para o progresso, etc. E isso depois vai evoluir. Chegou o euro, etc. Eu vou colocar um slide aqui com as etapas da União Europeia. E olha que interessante, o Schuman, poucos sabem, já é venerável, tá? Tem uma causa de canonização do Schuman. Imagina um estadista, um político santo. Provavelmente vai ser o primeiro santo católico nos altares. E em 2023, a Conferência dos Bispos da União Europeia recordou o venerável Robert Schuman como um dos pais do projeto político da União Europeia. Parece uma história fora de moda, né? O cristianismo, a fé, a democracia cristã, mas esses senhores estão mais presentes do que nunca no momento histórico, inclusive atual da Europa, né? E o segunda figura é o De Gasperi,
que era muito influenciado pela primeira encíclica social católica de 1891, a Rerum Novarum, do Leão XIII. Leão XIII, tem um erro aqui, é 12. O Papa atual, Leão XIV, buscou o nome do Leão XIII lá na primeira encíclica e é um Papa que aponta para o resgate da doutrina social da Igreja hoje, no século XXI. Então, Schumann, De Gasperi e Adenauer, as três inteligências, e o Recupero, no texto que eu compartilhei com vocês, falam que o idioma dos três era alemão, porque o Schumann era de Luxemburgo, nasceu na fronteira com a Alemanha, durante um tempo aprendeu alemão. E o De Gasperi estudou em Viena e era da região do Tirol, onde se fala alemão também. Curiosamente, um alemão, um francês, um italiano, depois da Segunda Guerra, conversando em alemão para fazer as pazes. Eh, quem bolou a ideia, ah, como eu disse, da unidade pelo carvão foi o Schumann, um estrategista muito inteligente. E aí depois essa paz se consolida com a relação do Adenauer com de Gaulle, do Ludwig Erhard, que era o grande economista, o braço direito do Adenauer, que criou a concepção da economia social de mercado. Hoje ela foi adaptada, Eduardo, é chamada economia social ecológica de mercado, por influência dos verdes alemães. E o Erhard era uma cabeça, um cara genial, também de origem católica, que acreditava na microeconomia local e regional, as cooperativas, foi uma Alemanha reconstruída de baixo para cima, com base no princípio da subsidiariedade também. O processo da União Europeia, o Adenauer seguiu pelo menos até 57. Então, primeiro a Declaração Schuman, que ele abraçou, que era a ideia da integração pelas indústrias. Depois, o Tratado de Paris e o Tratado de Roma, os três atos fundantes da União Europeia. Eu estou tocando aqui. Adenauer estava muito presente. Aí a União Europeia avança depois com o alargamento para a Dinamarca, enfim. O parlamento alemão europeu se instala em 1979. Agora, mais recentemente, o Reino Unido cai fora. Eh, a questão da Ucrânia, da entrada ou não da Ucrânia. Enfim, a União Europeia, com base naquelas sementes, naquelas raízes democrata-cristãs, ela teve o seu progresso, sua evolução. Como eu disse de início, eu retomo aqui, o Adenauer, 8 filhos, a vida familiar, colônia, foi uma constante na vida dele. Eu faço um paralelo no texto lá com o Montoro, que também tinha uma marca muito forte, que andava sempre com a dona Lucy Montoro, e os filhos, a família grande, etc. É interessante ver esses paralelos dos grandes democratas cristãos do século XX. Aqui tem uma foto interessante. Em 1963, o Kennedy visitou Berlim. Eles foram até a fronteira de Berlim Oriental e o Kennedy fez um discurso que é de arrepiar, emocionante. Ele terminou o discurso dizendo: Ich bin ein Berliner. Eu sou um berlinense, para afirmar a importância da cidadania e da democracia na cara, né, da DDR e do regime totalitário comunista, apontando para a liberdade, claro, uma grande figura democrática, e também foi um sinal de reconciliação profunda entre a Alemanha e Estados Unidos, nessa visita do Kennedy, também de origem católica, ao Adenauer em 63, no finalzinho do mandato do Adenauer. Então, para terminar aqui, fazer algum paralelo com o Montoro, a pedido do Sérgio, do Eduardo, 30 anos de diferença entre os dois. É uma diferença significativa, mas é interessante porque eles foram contemporâneos em algumas bandeiras. Primeiro, os direitos humanos. Os dois presenciaram a Declaração de 48 e os dois batalharam muito pela inserção dos direitos humanos na Lei Fundamental e na Constituição de 88 aqui brasileira. Segundo ponto em comum, a democracia cristã. O Adenauer foi cofundador e o presidente nacional da CDU lá na Alemanha entre 50 e 56. E o Montoro participou aqui no Brasil do movimento da vanguarda católica, que deu origem ao PDC, que foi fundado pelo nosso professor aqui na Arcadio Cesarino Júnior, avô da minha colega e amiga Flávia Cesarino, da Paula Cesarino, foi jornalista, sua colega, Sérgio, na Folha.
em 1945. E é interessante que foram fundados proximamente, não era muito distante a criação dos dois partidos democrata cristãos, porque a onda democrata cristã estava sendo surfada, tanto na Europa como aqui no Brasil, na América Latina, no Chile, né, com Patrício Alvim, toda a democracia cristã chilena, Copei na Venezuela, etc. O Montoro era um entusiasta da democracia cristã, da Organização Democrata Cristã da América, etc. Os dois eram municipalistas e federalistas, né? Começaram a carreira como vereadores, defenderam o municipalismo, o federalismo, o princípio da subsidiariedade, falavam da subsidiariedade, fazendo referência à encíclica do Papa Pio XI, que foi uma encíclica exatamente para provocar o totalitarismo que estava nascendo na Alemanha e na Itália. Pioso falou assim: peraí, o que que é isso? Essa história de poder todo concentrado na mão de um Adenauer, ou de um Mussolini, ou de um, enfim. E enfrentou a ideia do regime totalitário com esse 40º ano, que celebrava os 40 anos da Rerum Novarum de 1891. E o lema do motor, ninguém esquece, descentralização e participação no meio da ditadura. No final da ditadura, o sujeito levanta a bandeira de descentralização e participação democrática, chamava o Montoro de um idealista, etc, etc. Mas não, foi lá, criou os escritórios regionais de governo, fomentou os consórcios intermunicipais, etc, etc. E a ideia de União Europeia e Mercosul, os dois tiveram a sensibilidade de olhar os seus países para além das fronteiras. O Montoro defendia o Mercosul, o Parlamento Latino-Americano, criou o Instituto Latino-Americano, falava das hidrovias, Organização Democrata Cristã da América, Juventude Latino-Americana, União Latino-Americana das Mulheres, era um batalhador da integração América Latina, e o Adenauer do lado do De Gasperi e do Schuman como os pais fundadores da Europa. Essas coisas não são por acaso, em função de uma concepção, de uma visão de mundo. Weltanschauung, como falam os alemães, é um jeito de ver o mundo a partir das comunidades locais, regionais, do país, da soberania nacional, da integração regional, etc, etc. E termino falando aqui do apostolado leigo. Lembrar que o Concílio Vaticano II, de 62 a 65, promoveu a participação política dos leigos e das leigas católicos, para que não se calassem nas sacristias. O Papa Francisco falasse que não ficassem nos sofás, mas fossem à luta. E o Montoro falava sempre, terminava os discursos, né? Se somos filhos de um mesmo Deus, somos todos irmãos. Quando sonhamos juntos, abrimos caminhos para uma nova realidade, né? E o Adenauer e o Schuman de Gasperi também lutaram pela paz na Europa, inspirado nos valores cristãos. E o Montoro estava aqui cercado por Alceu Moroso Lima, Sobral Pinto, Queiroz Filho, Eduardo Frei, lá, os latinos, né? Rafael Caldeira, Aristides Calvani. São uma miríade de lideranças democrata cristãs que estavam militando no mundo inteiro, né? E aquele deputado italiano Rocco Buttiglione falam que são necessários milhões de democratas para fazer valer uma democracia. Milhares de democratas. Não é um projeto de uma pessoa, de um grupo ou de um partido, mas é necessário uma cultura democrática. E foi uma era privilegiada, né? A reconstrução da Europa e, enfim. E o Montoro falava que a palavra convence e o testemunho arrasta. E termino com São Paulo, que diz exatamente isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu me sinto muito confortável, eu cresci nesse ambiente de juventude universitária católica, aqui em São Paulo, Colégio Santa Cruz, trabalhei muitos anos com o Montoro. Termino agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar dessas grandes figuras que, para mim, dão um norte da minha atividade profissional, da minha atividade aqui na oficina municipal. E muito obrigado e perdão por me estender demais aqui na fala. Zé Mário, meus parabéns, excelente exposição, maravilha. Eu vou passar, só para, obrigado pela referência. Eu, como ex-membro da JEC, eu saúdo o companheiro, a nossa jornada do milênio passado. Mas vamos lá, Eduardo Jorge, agora a palavra é sua. Sérgio, colegas aqui do Conselho Consultivo da Fundação, eu acho que a exposição do Zé Mário e a trajetória
Konrad Adenauer é simplesmente épica. Você imaginar o que é essa capacidade do Adenauer, do De Gasperi, do Schuman, de chegar a um entendimento no centro mais provocador de guerras, as mais violentas possíveis, que foi a Europa. Todas as grandes guerras do período moderno partiram dessa contradição nacionalista ali dentro da Europa. É épico. Isso é coisa. A exposição do Zé Mário é sensacional, sensacional simplesmente. É como se fosse um Homero falando de Ulisses, reconstruindo a sua vida depois da Guerra de Troia. É como fosse você estivesse falando do Romain Rolland, escrevendo o seu romance Jean-Christophe. O Romain Rolland era um pacifista, foi inclusive admirado por Gandhi, foi opositor da Primeira Guerra Mundial, e o livro dele, o Jean-Christophe, é um livro enorme, é justamente sobre isso, a necessidade para a paz e para a unificação da Europa, da reconciliação entre a França e a Alemanha. Então, isso é um livro extraordinário. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, o Romain Rolland. É épico essa trajetória. Eu sou o entusiasta número um desse processo de reconstrução da paz na Europa, que culmina com a União Europeia, do qual o Adenauer, De Gasperi e Schuman, como você relatou, são campeões. Ele e outros, é claro, né? Mas então, o meu entusiasmo é total. Inclusive, agora, recentemente, ontem, teve uma manifestação da Ucrânia em relação aos 4 anos, registrando os 4 anos de agressão imperialista da Rússia à Ucrânia, e lá estava presente, lá na Avenida Paulista, a representante da União Europeia aqui no Brasil, é uma polonesa. Ela estava lá prestando solidariedade à Ucrânia, e estavam lá países levados pela União Europeia, tinha a Lituânia, estava a França, estava a Finlândia, estava a Áustria, vários países europeus. Então, eu sou realmente um entusiasta desse produto da ação da democracia cristã e do qual o Konrad Adenauer é uma figura chave. Mas será que eu tenho que fazer alguma pergunta, ah, além desse entusiasmo meu, pela essa trajetória? Eu pergunto por que, Zé Mário, a coisa deu tão certa, porque se é que isso não precisa de uma outra reunião. Por que a coisa deu tão certa na Europa e deu tão errado aqui na América do Sul? O que aconteceu? Qual foram havia questões objetivas, eram questões subjetivas, questões objetivas, por exemplo, a separação do Brasil por essa gigantesca montanha que nos separa de todos os países do Pacífico, era uma questão geográfica, objetiva, ou era questão subjetiva que aqui não havia na América do Sul, e particularmente no Brasil, lideranças, claro, o Montoro é uma belíssima exceção, mas não havia uma quantidade suficiente de lideranças políticas para defender uma união desse tipo aqui na América do Sul. Por quê? Deu tão certo na União Europeia e deu tão errado aqui no Mercosul. Ótima pergunta. Não tenho a resposta, mas vou chutar uma possibilidade aqui, Eduardo. Uma professora de filosofia da Universidade Lateranense de Roma, Angela Lisbello, fala o seguinte: para entender a Europa tem que entender dois espíritos: o espírito imperialista latino e o espírito tribal anglo-saxão. O imperialista latino, italianos, franceses, espanhóis, portugueses, não querem saber de unidade. É um rei, um país. O espírito anglo-saxão, da Alemanha, da Bélgica, da Escandinávia, da Suíça, é tribal. E as tribos ou estão se matando ou estão se reconciliando, estão se integrando. E é curioso porque o salto qualitativo na Europa foi um De Gasperi, italiano imperial, que foi estudar em Viena e morou no Tirol e entendeu o que é o espírito tribal anglo-saxão, austríaco. E um Schumann, que era francês, mas era um federalista por influência da Alemanha federalista, Bárbara, né? Da Bárbara, da barbárie. Eu acho que nós latinos somos muito barristas.
O prefeito vizinho aqui no. Para a gente fazer um consórcio intermunicipal aqui no estado de São Paulo, fala assim: o senhor, o prefeito, precisa de ajuda, vai pedir para o governador ou para o presidente? Ah, claro, para quem tiver mais amigo, mais próximo, é o verticalidade imperial. Eu falo, por que que não pede ajuda para o vizinho? Ah, não, é competição. A gente não tem esse espírito, ponto de vista de estrutura de Estado, em que pese sermos tribais de origem. A nossa origem. Outro dia eu encontrei o Eugênio Scanavino do projeto Saio de Alegria. Ele falou: vamos escrever um artigo na Folha escrito assim: Futuro do Brasil é tribal. Porque é a hora da unidade entre os municípios, a unidade entre os estados e a unidade entre os países no Mercosul. Ou o Mercosul se une, ou o Mercosul se une. Não tem mais como adiar essa jogada política. E a gente tem nada mais, nada menos como parceiro que a União Europeia, que já é a região mais consolidada do ponto de vista de integração econômica e política. Está todo mundo falando, a força de uma unidade entre Mercosul e União Europeia, ninguém supera. É a mesma raiz em termos de valores, etc, etc. E eu acho que é um pouco desse espírito imperialista hermético, e a gente tem que redescobrir. Claro que a visão cristã católica, dos democratas cristãos, tentaram, mas eram poucos e não convenceram, porque na hora que você chega numa liderança política, é difícil o cara abrir mão do feudo, né? Ainda mais isso, não, eu sou prefeito aqui, na vizinha minha esposa, na outra cidade é o compadre, na outra lá não sei o quê. A gente não vai além dos clãs e de uma ideia de corte. É, então, isso é um pouco do que eu sinto na pele, assim, para tentar convencer a cooperação horizontal, que de resto é a mesma coisa. Fazer um consórcio intermunicipal é o mesmo desafio de fazer um consórcio entre estados ou fazer um consórcio entre países. A União Europeia é um consórcio entre países. Mas eu acho que é uma ideia que é muito humana, porque ela repousa na parceria, e na vida comunitária. Se a gente precisa ser solidário com os vizinhos, e a gente é pouco, a gente não conhece o vizinho de frente, de lado, que em cima do prédio, embaixo do prédio, não participa de reunião de condomínio. Essa crítica tradicional, né, que a gente se faz autocrítica, eu acho que vai meio por aí, Eduardo, a questão da gente ainda não tem emplacado, mas eu acho que a gente ainda vai emplacar o Mercosul com certeza. E que mais do que o Mercosul, talvez a unidade da América Latina, América do Sul. Perfeito, Zé Mário. A vez agora é sua, Rogério Schmidt. Bom, primeiro eu queria saudar aí a presença do Zé Mário. Acho que foi a sua exposição, Zé Mário, foi uma grande lufada de ar fresco aqui para nós da Fundação. E muito feliz que você possa ter separado esse tempinho aí para debater conosco. É, a minha pergunta, na verdade, você falou aí algumas vezes sobre essa ideia da economia social de mercado, né, que está por detrás aí do sistema alemão, da União Europeia também. Eu queria talvez te ouvir um pouco mais sobre isso. Assim, é um termo que parece contraditório, né? Porque aqui no Brasil, pelo menos nesses últimos tempos, a gente está muito acostumado a pensar em termos bipolares, né? Quer dizer, ou é o capitalismo liberal desregulado, né? Ou é, digamos, o nacionalismo econômico de orientação estatal, enfim. E a economia social de mercado, acho que mais do que ser um ponto de encontro entre as duas coisas, eu acho que ela tem aspectos que são compatíveis tanto com digamos, o liberalismo, como também com essa visão mais social-democrata, sem, entretanto, se confundir com nenhuma delas, né? Então, o que é que você destacaria aí como princípios da economia social de mercado que a aproximam e, ao mesmo tempo, a diferenciam tanto do polo liberal como do polo social-democrata? Muito bom. Obrigado, Rogério, pela pergunta e pelo elogio da lufada de ar fresco. Vou
confessar aqui a vocês, o Rogério e eu já pensamos algumas vezes em fazer um livro sobre democracia cristã, né, Rogério? O Rogério dá aula aqui, o Eduardo dá aula aqui, o Rubens dá aula aqui na oficina. A gente tem conversado muito ao longo desses anos. E a Alemanha estava espremida entre a economia capitalista norte-americana e o Plano Marshall e a economia estatal comunista do outro lado. E ela tinha que inventar uma síntese entre as duas coisas. E tinha que dar respostas concretas à pobreza e à miséria. O pós-guerra era uma miséria econômica. E na miséria, depois de bombardear, você vai construir tijolo por tijolo, literalmente. A casa, a escola, o posto de saúde, a rua. E a força é a solidariedade, não tem muito espaço para concorrência. Eu não sou economista, mas do que eu escuto e do que eu li da economia social de mercado, tem algumas coisas importantes que a gente sabe. As cooperativas, que de resto são fortíssimas, as cooperativas alemãs e italianas no sul do Brasil. A economia familiar, pequenas e médias empresas familiares. O fomento do Estado, quem fez na Alemanha, não foi o governo federal com BNDES, com o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Quem fomentou a economia foram as Sparkasse, as caixas de poupança estadual. Era o antigo Banespão ou Banerjo, etc., que tinha um espírito de caixa de poupança, e eles faziam os investimentos cirúrgicos nos empreendimentos do próprio Estado. A Bavária com a Bavária, a Renânia com a Renânia, enfim, cada Estado alemão com a sua caixa de poupança. Eu acho que essa foi uma das sacadas do Ludwig Erhard, economista, que tinha uma concepção de economia descentralizada, subsidiária. E o Estado só entra em cena quando a economia precisa de uma ajuda, para não criar dependência. A palavra subsídio vem das forças militares do Império Romano, subsidium, que eram forças-tarefas do exército que subiam para enfrentar as tribos ou as regiões que estavam resistindo ao Império. A historinha do Asterix é exatamente isso. Iam lá os combatentes romanos e o Asterix e o Obelix resistiam. Esse subsídio ele é limitado no tempo e no espaço. Porque se o subsídio começa a virar permanente, ele fica crônico e ele não promove autonomia. O Estado pode sim investir na economia, pode sim interferir na economia, mas promovendo o desenvolvimento, ele sai de cena. Outro dia saiu a biografia do Paulo Vilares, aqui que falava, um grande industrial da Vilares, falava corajoso, do empresário brasileiro acostumado com as benesses do Estado financiador da economia brasileira. Então, eu não sou economista, mas e são poucos, são pouquíssimos especialistas, Rogério, que conhecem a economia social de mercado no Brasil. Eu lembro de diretores da fundação falando, eu não encontro nenhum liberal, não encontro nenhum alguém que conheça a economia social de mercado, ninguém estuda isso. Primeiro porque é difícil, e segundo porque é uma visão, uma concepção também subsidiária. Uma época o Paulo Rabelo de Castro andou meio se falando um pouco disso, mas ainda é um tema difícil, e eu tenho a impressão que para países em desenvolvimento, ou países subdesenvolvidos, países latino-americanos ou africanos, ao sul do hemisfério ao sul do Equador, o modelo da economia social, agora, de novo, ecológica de mercado, nos cairia muito bem. Muito bem. A gente tem que dar conta, é o tal da Bélíndia, tem que dar conta de uma Bélgica brasileira riquíssima e de uma Índia, que agora já não é tão pobre. E eu tenho a impressão que deveria ser também voltar um tipo de investimento estratégico dos governos estaduais. Eu não acredito muito em política federal para fazer desenvolvimento econômico e socioeconômico, porque não sabe quem são as famílias, né? Está lá o tal do cadastro único do Bolsa Família, que é feito pelas prefeituras. Eu sou muito favorável a uma descentralização econômica e uma descentralização política. De um lado, voto distrital misto, e do outro lado, economia social e ecológica de mercado. São modelos que deram certo na Alemanha. O problema da Alemanha hoje é que ela ficou rica demais. E a Europa ficou rica demais.
materialista demais, hedonista demais, confortável demais. Então desapareceu as forças humanas de solidariedade, a crise europeia, do ponto de vista da visão católica ou cristã, o Papa Bento XVI falava isso, era ter perdido as raízes cristãs que deram base à economia. E por isso tem agora uma tendência talvez de voltar. Claro que não é uma volta ao Adenauer, à década de 50, mas é um adornamento. Como atualizar uma concepção humanista, e aí economia e monismo, Jacques Maritain, todas essas figuras do logo pós-guerra, que foram boicotados aqui no Brasil e na América Latina em função da ditadura, acho que está numa hora boa de retomar esse fio da meada. Montoro é atualíssimo. E agora vamos à pergunta do cientista político Rubens Figueiredo. Meu amigo José Mário Brasiliense, quantas histórias a gente escreveu juntos. É uma alegria aqui poder estar dividindo esse espaço com você. E quero parabenizá-lo pela a energia que você tem demonstrado nesse período todo na defesa e da qualificação dos nossos quadros, principalmente no âmbito municipal, e todo o trabalho que vocês fazem aí pela Fundação e pela Oficina Municipal. Eu lembro uma vez, nós fomos para a Alemanha, né? Ficamos lá coisa de 15 dias. Saindo daqui eu pensei, pô, vai ser legal, né? Vou passear, conhecer lugares e se der vou até em algum jogo de futebol. Que nada, era das 7 da manhã às 10h30, 11 horas da noite, uma atividade atrás da outra. Isso dá um pouco a ideia do que a Fundação Conrad faz, né? Com um trabalho muito sério em dezenas de países. Eu lembro, Zé Mário, que na época que eu viajei estava muito em voga a questão do federalismo, a questão da comunicação política. Eu queria saber hoje quais são os 2 principais temas que você colocaria aí como os principais no campo de atividade da Fundação Konrad Adenauer hoje. Um abraço. O Rubens, que conhece muito a Fundação Konrad Adenauer, tem clássicos que ele publicou, inclusive um livro sobre marketing político pela Fundação, fez uma pergunta muito boa de saber o que a Fundação Konrad Adenauer está fazendo hoje em dia aqui no Brasil. Você sabe que a Fundação está no Rio de Janeiro e, e eles têm algumas áreas tradicionais de ação. Relações internacionais, meio ambiente, desenvolvimento sustentado, direitos humanos, segurança interna. E esse ano de 2026, eles terão algumas atividades que já estão previstas. Uma agora, dia 9 de março, na segunda-feira, vai ter uma conferência Diálogos Brasil-Alemanha, lá no Museu do Amanhã, lá no Rio. É uma parceria com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, construindo o futuro transatlântico. Eu leio um pouco a motivação. As relações entre Brasil e Alemanha estão sustentadas há mais de 200 anos. É impressionante como é uma relação antiga do Brasil. Proximidade cultural, etc, etc. E o intercâmbio comercial bilateral hoje em dia está na faixa de 20 bilhões de euros entre o Brasil e a Alemanha. E o acordo União Europeia-Mercosul agora ganhou tração, então a Fundação está investindo muito nesse tema para fomentar um estreitamento ainda maior das relações Brasil-Alemanha e União Europeia-Mercosul. Esse é um primeiro evento agora em março, isso vai ser uma agenda com certeza para os próximos anos. Uma segunda agenda da Fundação Adenauer, uma iniciativa muito bacana do atual diretor, o Max Hendrich, que criou a Academia Política. Já está na segunda ou terceira versão. São encontros de jovens lideranças políticas, no máximo até 30, 35 anos, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, que tem uma formação, são 3 encontros anuais. O primeiro encontro vai ser agora em abril, depois mais um, são 3 dias, um em junho e um em novembro.
E a ideia dessa formação são jovens lideranças comprometidas com os valores republicanos, democráticos, com a boa gestão pública. É a ideia de formar lideranças, especialmente em nível local, para essa reconstrução de baixo para cima, do Estado brasileiro. O Adenauer falava que o município é uma escola de democracia. Então, né, com essa inspiração, a Adenauer está investindo nessas jovens lideranças. É uma atividade suprapartidária, com partidos aí no eixo do centro, centro-esquerda, centro-direito, e muito interessante. A gente, inclusive, dá um dos cursos. E tem dois outros eventos importantes para a Fundação. Um é a Cátedra Adenauer, que foi lançado ano passado em parceria lá com a UNB. É uma presença da Fundação em Brasília, na capital federal, exatamente para fomentar discussões políticas na capital. E a outra iniciativa é a Conferência do Forte Copacabana, que é a maior conferência de segurança nacional da América Latina. Esse ano já vai ser a 13ª ou 14ª conferência. Foi criada lá na época do Hofmeister, no início dos anos 2000, e é uma tradição, e vem toda a elite que pensa estrategicamente segurança internacional. É claro que isso é um tema fundamental para a Alemanha. E a Fundação tem dois parceiros importantes aqui no Brasil. Um é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, para tratar da política internacional, e a outra é a Oficina Municipal para tratar da política local. São os dois extremos, né? Então a Fundação tem essa agenda. Tem coisas que são feitas online, tem coisas que são presenciais. É só entrar no site da Fundação e é possível participar de muitas dessas iniciativas aí. Espero ter respondido a pergunta do Rubens. Obrigado, Zé Mário. Esse nosso diálogo no espaço democrático está terminando, mas eu abro um tempo extra para o seu recado final, Zé Mário. Só reiterar o agradecimento, Sérgio, Eduardo, Rogério, Rubens, os demais participantes aqui. Foi realmente uma honra, um desafio. Confesso que me dediquei, me preocupei, porque é um tema importante, está um pouco abandonado e a gente se sente até na vocação de falar da democracia cristã e, como eu disse, valeria a pena resgatar a história dessas grandes figuras no momento em que faltam lideranças, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, cadê as grandes figuras, cadê os nortes, né? Tanto do ponto de vista intelectual, dos pensadores, o Alceu Amoroso Lima era a cabeça pensante aqui da democracia cristã, o Montoro o ajeite político, né? Eu confesso que sinto muita falta dessas referências e agradeço muito a oportunidade. O Eduardo Jorge nos visitou aqui na oficina e a gente teve uma conversa muito boa, e eu sei que a partir dessa conversa foi surgindo essa oportunidade aqui. E agradeço de coração essa possibilidade de estar com vocês. E vamos aí ter muita esperança pela política no Brasil, na América Latina, na Europa, né? Nesse marco da paz. O Adenauer falava de dois princípios: liberdade e paz. Liberdade e paz. Existindo esses dois valores, a gente resolve as questões mais complexas que a gente pode ter para enfrentar. Muito obrigado a vocês pela atenção, pela paciência. Muito obrigado. A honra foi nossa, Zé Mário. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui nesse diálogo no Espaço Democrático. Eu preciso agradecer ao Eduardo Jorge, ao Rogério Schmidt, ao Rubens Figueiredo e a todos os nossos companheiros consultores da Fundação que estavam em reunião acompanhando essa sua palestra e o diálogo subsequente. Muito obrigado a todos e até o próximo programa Diálogos no Espaço Democrático.